Feche os olhos por um instante e imagine que você caminha por um bosque silencioso, o chão macio sob seus pés, o som suave das folhas se movendo ao vento, mas algo em você parece pesado, uma sensação difícil de nomear, como se tivesse absorvido, ao longo dos dias, emoções que não são suas. Olhares que atravessaram suas barreiras, palavras que ficaram presas no corpo, presenças que, mesmo sem dizer nada, drenaram sua luz. Talvez você conheça bem essa dor. A dor silenciosa da drenagem energética. Aquela exaustão que não vem de esforço físico, mas de estar em ambientes que te puxam para baixo. De conviver com pessoas que te esvaziam aos poucos, mesmo sem intenção. É como se sua vibração tivesse sido invadida. Como se algo precioso tivesse sido retirado de você, sem aviso, sem permissão. E talvez, nesse turbilhão de sensações, você tenha se perguntado: por que isso me afeta tanto? Será que sou sensível demais ou fraco demais? Mas e se eu te dissesse que não se trata de fraqueza, mas de empatia mal compreendida, de um coração generoso que ainda não aprendeu a diferenciar compaixão de invasão? Há uma confusão comum entre sentir o outro e carregar o outro, entre ser empático e não ter fronteiras vibracionais. Ser sensível não é o problema. O problema é não saber como proteger essa sensibilidade sem se endurecer por dentro. É possível, sim, criar uma blindagem energética, não para se afastar da vida, mas para viver com inteireza, com coerência, com presença. Bruce Lipton, biólogo celular e referência em epigenética, nos lembra que toda célula tem uma membrana. Essa membrana não bloqueia tudo. Ela filtra com inteligência, com propósito, com sabedoria. Ela decide o que entra e o que sai. Ela sabe o que nutre e o que intoxica. Assim também pode funcionar o nosso campo energético. Assim também pode ser reprogramada a nossa mente subconsciente. Quando entendemos que a proteção não é rigidez, mas seletividade vibracional, algo muda. Deixamos de ser esponjas emocionais e nos tornamos emissores conscientes. Joe Dispenza, pesquisador do campo neuroemocional, nos revela que o coração humano emite um campo eletromagnético real, medido cientificamente. Esse campo não é apenas metáfora espiritual, ele é vibração viva. E dependendo do estado emocional que cultivamos, ele pode repelir o que nos enfraquece ou atrair o que nos nutre. Esse campo pode se tornar seu escudo invisível, mas ele só se fortalece quando há coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Não é pensamento positivo, é alinhamento, é vibração encarnada. E há um erro muito comum que muitos de nós cometemos: tentar evitar pessoas negativas, cortar laços, fugir, se isolar. E sim, às vezes o afastamento é necessário. Mas se você não reprogramar o padrão interno que ainda permite esse acesso vibracional, novas pessoas virão, com rostos diferentes, mas com a mesma frequência. Porque o que atrai não é o outro, é o que vibra dentro de você. A verdadeira blindagem energética não é afastar o mundo, é criar um campo tão íntegro, tão nutrido, tão coerente, que ninguém mais consegue drenar sua luz, a não ser que você permita. Este vídeo não é um manual de fuga, é um convite à soberania vibracional. Aqui, vamos caminhar juntos por 5 técnicas profundas que vão te ajudar a proteger sua energia sem se fechar para a vida, a reconhecer o que é seu e o que nunca foi, a deixar de ressoar com o que te fere e começar a vibrar com o que te cura. Porque sim, você pode aprender a habitar um campo tão sagrado que até a sombra se transforma ao tentar entrar. Você está pronto para essa jornada? Então respire fundo e venha comigo. Você não absorve energia dos outros. Você ressoa com o que ainda não curou. Pode parecer injusto às vezes. Você entra em um lugar e tudo parece te pesar. Alguém se aproxima, diz algo aparentemente inofensivo e, de repente, um desconforto profundo toma conta do seu peito. A primeira reação
é pensar que essa energia veio de fora, que foi o outro, que foi o ambiente. Mas a verdade, e ela pode ser desconcertante, é que você só ressoa com aquilo que ainda vibra em você, com o que ainda não foi acolhido, com o que ainda está pedindo cura. Não se trata de culpa, se trata de consciência. Você não está sendo punido. Você está sendo espelhado. A energia do outro não entra por força, ela entra por frequência. O que toca em você é aquilo que, de alguma forma, encontra eco. Pode ser uma dor antiga, um padrão herdado, uma lembrança inconsciente, algo que você achava que já tinha resolvido, mas que ainda pulsa no fundo da sua vibração. E se você observasse com mais gentileza os encontros que te desequilibram? E se, ao invés de se culpar ou fugir, você perguntasse: por que isso me atinge tanto? O que em mim está se sentindo ameaçado, abandonado, invalidado? Essa pergunta abre portas internas. Porque, no fundo, a dor que você sente não está no outro. Está naquilo que ainda precisa ser curado em você. Há uma sabedoria silenciosa por trás das repetições. Aquela pessoa que te irrita pode estar apenas ativando o sentimento que você tem ao não ser ouvido. Aquele ambiente que te cansa pode estar mostrando o quanto você ainda se sente pressionado a agradar. Aquele olhar que te atravessa pode estar apontando o quanto você ainda acredita que precisa se proteger do julgamento alheio. Nada disso é sobre fraqueza, é sobre ressonância. E a boa notícia é que ressonância pode ser transformada. Quando você cura algo em si, essa frequência simplesmente deixa de reagir. O outro pode continuar sendo quem é, mas você já não vibra na mesma sintonia. E aí, algo mágico acontece. Você para de absorver, porque não há mais o que ressoar. A energia passa e não encontra abrigo. Nesse ponto, nasce uma nova percepção. Não é o outro que invade, é você quem, sem perceber, abre as portas. Mas essas portas podem ser fechadas com consciência, com amor, com prática diária. E cada vez que você acolhe sua própria dor, com presença e compaixão, você sela uma parte do seu campo energético. Você reconstrói sua membrana vibracional e começa, aos poucos, a se tornar inteiro. E quando você está inteiro, nada mais te fragmenta. O ChatGPT disse: a falsa narrativa de que somos vítimas energéticas. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que o mundo lá fora tem o poder de roubar sua paz, que existem pessoas, lugares, situações que simplesmente te esvaziam. E de forma quase imperceptível, essa crença se tornou um modo de existir, um estado de vigilância, uma constante sensação de ameaça invisível, como se o tempo todo você precisasse se proteger do outro, da energia do outro, da intenção do outro. Mas há algo mais profundo por trás dessa percepção, e é hora de tocar esse lugar com verdade e compaixão. Quando você acredita que é uma vítima energética, ainda que inconscientemente, você entrega o controle da sua frequência para o externo. Você se coloca à mercê do humor das pessoas, das palavras alheias, das vibrações do ambiente. E isso cria uma prisão invisível, um estado de fragilidade constante, onde tudo te afeta, onde tudo te invade, onde você se sente pequeno diante do mundo. Mas e se você não fosse tão vulnerável quanto parece? E se, por trás dessa sensação de ser invadido, houvesse apenas uma ausência de alinhamento interno, uma desconexão momentânea com a sua própria fonte de poder vibracional? Porque, no fundo, ninguém tem acesso à sua energia sem o seu consentimento, mesmo que inconsciente. E esse consentimento, muitas vezes, se manifesta como medo, como insegurança, como a antiga programação de que o outro tem poder sobre você. Essa narrativa de vítima energética pode ser confortável. Ela dá uma justificativa. Ela explica por que você está cansado, por que está desmotivado, por que sente dor. Mas ela também te mantém preso. Porque enquanto você acreditar que é o outro que precisa mudar, você permanece no mesmo lugar. Você continua tentando controlar o mundo, ao invés de escolher vibrar diferente dentro dele.
Bruce Lipton nos lembra que somos co-criadores da nossa biologia. E isso vale também para a forma como sentimos, como vibramos, como interagimos com o campo ao nosso redor. Seu corpo responde ao que você acredita. E se você acredita que é frágil, ele se molda a essa expectativa. Se acredita que é invadido, ele se contrai em alerta. Mas se você começa a nutrir a ideia de que seu campo é forte, coerente, soberano, então ele começa a se transformar, por dentro e por fora. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas começa com um pequeno gesto de lucidez. Perceber que você não está mais disposto a alimentar a narrativa da vítima. Você não é um campo aberto ao acaso. Você é uma frequência viva, um ser vibracional, um templo em movimento. E quando você lembra disso, o mundo já não te invade. Porque quem vibra com verdade não é mais atingido por ruídos. Como a lei da ressonância revela que o outro só ativa o que já existe em você. Há encontros que parecem pequenos terremotos internos. Basta um gesto, um olhar, uma palavra e tudo dentro de você começa a vibrar diferente. Às vezes é um desconforto súbito. Outras vezes é uma raiva surda, uma tristeza antiga que volta à tona. E então, a tendência natural é apontar para fora, culpar o outro pela perturbação que surgiu. Mas a física quântica e também os grandes mestres da consciência nos oferecem uma lente mais ampla, mais verdadeira e mais libertadora, a lente da ressonância. Segundo a lei da ressonância, você atrai e interage com frequências que combinam com a sua. Não importa o quanto a mente diga que aquilo não tem a ver com você. Se ressoou, é porque tocou algo que já estava aí. Algum eco escondido, alguma frequência esquecida. E isso não é uma condenação, é um convite, porque tudo aquilo que o outro desperta também pode te mostrar onde há espaço para cura, onde há algo ainda não integrado, algo seu, mesmo que venha disfarçado na energia do outro. Essa é uma das grandes chaves da maturidade espiritual. Sair da reatividade e entrar na autorresponsabilidade vibracional. Não como um peso, mas como uma libertação. Porque quando você entende que o outro só ativa o que já existe em você, começa a observar cada interação com mais presença, mais humildade e mais poder. Deixa de ser uma esponja passiva e se torna um alquimista da própria energia. A raiva que você sente pode não ser apenas sobre o outro. Pode ser o reflexo de uma raiva antiga, contida, talvez nunca expressada. A dor que surge pode ser um lembrete de que há feridas abertas, ainda esperando por vós. A irritação diante do comportamento alheio pode estar te mostrando um ponto cego, uma exigência que você também faz a si mesmo em silêncio. E isso muda tudo, porque em vez de se proteger das pessoas, você começa a se acolher diante das suas reações. Em vez de tentar controlar o que está fora, você escolhe curar o que vibra dentro. E aí, lentamente, sua frequência se reorganiza. Aquilo que antes te desestabilizava já não encontra mais espaço. O que antes ressoava, agora silencia, porque o campo mudou. Essa compreensão não exige perfeição, exige presença, coragem para olhar para si com honestidade e, acima de tudo, gentileza. Porque não há culpa em ressoar com feridas antigas. Há apenas um pedido de consciência. E cada vez que você atende a esse pedido, algo em você se liberta. E você passa a viver de um novo lugar. Um lugar onde o outro deixa de ser ameaça e se torna espelho. Onde a dor deixa de ser castigo e se torna chave. E onde sua energia, antes vulnerável, agora se torna consciente, nutrida, inabalável. Identifique o padrão repetido por trás das pessoas que mais te afetam. Existem pessoas que parecem ter um poder desproporcional sobre o que você sente. Talvez seja alguém próximo ou até um estranho, mas basta uma troca de palavras, um comentário atravessado e seu dia se transforma. Sua energia se recolhe, sua presença se dissolve. E você se pergunta, por que isso me afeta tanto? Por que determinadas pessoas, com perfis tão semelhantes, continuam surgindo na minha vida e despertando os mesmos sentimentos? A resposta pode não estar nelas,
mas no padrão que elas representam, porque o universo é inteligente. Ele repete os cenários até que a frequência interna se transforme. E essa repetição não é castigo, é oportunidade. Toda pessoa que te toca de forma intensa, toda situação que parece recorrente, carrega um padrão vibracional que ainda pulsa em você. Um eco emocional que ainda precisa ser reconhecido. Talvez você atraia constantemente pessoas que invalidam sua voz, porque ainda existe em você um resquício de insegurança em se expressar. Talvez você conviva com figuras controladoras, porque ainda luta para confiar no próprio poder. Talvez os que te ignoram te afetem mais, porque um dia você também aprendeu a se ignorar. E enquanto esses padrões não forem trazidos à luz da consciência, o ciclo continua. Mas o mais belo é que esse padrão não é uma sentença. Ele é uma chance de olhar para si com mais profundidade, de investigar não apenas o comportamento dos outros, mas o que esse comportamento ativa dentro de você, o que ele te obriga a sentir, o que ele te obriga a lembrar, o que ele te convida a curar. Porque no fim, o outro é apenas o cenário, o palco, mas o enredo é seu. Bruce Lipton nos lembra que 95% da nossa vida é governada pelo subconsciente. E o subconsciente age a partir de memórias emocionais não processadas. Aquelas que você viveu na infância, nas relações mais marcantes, nos silêncios mais doídos. E essas memórias moldam sua vibração. Elas atraem o semelhante. Elas repetem o enredo. Até que algo mude. Até que você diga, basta. Até que você olhe para o padrão e decida não mais alimentá-lo. A verdadeira blindagem começa quando você reconhece esses ciclos internos, quando você entende que as pessoas que mais te afetam não são o problema, elas são o reflexo, e que ao transformar esse reflexo dentro de si, você dissolve a repetição. O padrão se desfaz, a vibração se eleva, e então o tipo de pessoa que te cercava simplesmente deixa de aparecer, porque você já não vibra mais no mesmo campo, porque agora seu campo é outro, um campo de clareza, de soberania, de cura, e quem caminha com clareza já não se perde nos espelhos. O fator silencioso que sabota sua blindagem energética, excesso de vigilância emocional. Você acorda, respira fundo, tenta manter sua vibração elevada, mas antes mesmo de sair de casa, já se percebe em alerta, como se o mundo lá fora fosse um campo de batalha sutil. Olhares, intenções, ruídos, tudo parece ter o potencial de te afetar. Então você se arma com pensamentos positivos, orações silenciosas, mantras de proteção. E ainda assim, algo te escapa. Ainda assim, você volta para casa com aquela exaustão invisível, como se tivesse lutado o dia inteiro contra forças que nem consegue nomear. Essa luta silenciosa tem um nome: vigilância emocional constante, um estado de tensão interna que, embora disfarçado de autocuidado, está vibrando medo. Está dizendo ao universo e ao seu próprio campo energético que você precisa estar sempre em defesa, sempre em prontidão, sempre atento ao que pode te invadir. E é exatamente essa frequência que gera microfissuras no seu campo vibracional, porque onde há medo, há abertura, onde há alerta permanente, há vulnerabilidade. A ironia é que quanto mais você tenta se proteger de algo que teme, mais você ativa essa frequência dentro de si. Quanto mais você vigia os outros, menos está presente em si. E esse estado de desconexão, mesmo que sutil, te enfraquece, porque não é o outro que rompe sua blindagem, é o seu próprio corpo vibrando na tensão do "e se acontecer?". E assim sua energia vai se esvaindo aos poucos, como água que escorre por uma rachadura imperceptível. Joe Dispenza nos ensina que o corpo responde ao que a mente repete. E se a mente está sempre esperando ser invadida, o corpo vive em contração. O campo eletromagnético do coração se estreita, a respiração se torna rasa, a presença se fragmenta. Você está, mas não está. Vive no plano do defender-se e não no plano do habitar-se.
E nesse estado, nenhuma técnica funciona plenamente, porque a frequência predominante não é a da soberania, mas a do receio. É preciso reconhecer isso com carinho, com coragem, com verdade. Perceber que às vezes, na tentativa de proteger a própria luz, você se afastou da sua essência, você deixou de confiar na sua presença. E confiança é o verdadeiro escudo. Confiança na sua vibração, confiança na sua coerência, confiança na sua capacidade de irradiar uma energia tão íntegra que nada mais encontra passagem. Blindagem energética não se constrói no esforço, ela se constrói na presença, no relaxamento vibracional, na certeza silenciosa de que você é, sim, um campo sagrado, e que esse campo não precisa de tensão para existir, ele precisa de coerência, de cuidado, de verdade, porque quem vibra a verdade do próprio ser já está protegido. Sem precisar se defender, estar hiperalerta ao comportamento dos outros cria microfissuras na aura vibracional. Às vezes, tudo o que você deseja é atravessar o dia em paz, manter sua vibração limpa, preservar sua energia, proteger sua luz, mas, sem perceber, você se coloca em um estado de escuta constante, uma escuta tensa, silenciosa, que observa cada palavra do outro, cada gesto, cada nuance. O corpo parece quieto, mas por dentro há um radar ligado, um sistema de alarme emocional esperando o momento em que algo possa te atingir. E é justamente esse estado, esse hiperalerta contínuo, que começa a fragilizar sua aura. Sem que você perceba, pequenas fissuras se abrem, microaberturas que tornam seu campo energético mais vulnerável, mais exposto, mais cansado. A vigilância constante é exaustiva, porque ela te afasta do seu centro. Ela te faz existir em função do que pode vir do outro, do que o outro pode emitir, provocar, sugerir. E nessa tentativa de antecipar o impacto, você já começa a vibrar a frequência da defesa. E defesa é, energeticamente, uma forma de medo. E o medo, por mais sutil que seja, enfraquece. Não é sobre baixar a guarda, é sobre mudar o foco, porque enquanto sua atenção está voltada para o outro, para o que o outro pensa, sente, transmite, sua energia se distrai. E um campo distraído é um campo permeável. A verdadeira força vibracional nasce quando sua atenção volta para dentro, quando sua escuta deixa de buscar sinais de perigo e começa a ouvir o silêncio do seu próprio coração. Bruce Lipton nos lembra que a mente subconsciente governa não apenas nossas reações, mas também a forma como percebemos o ambiente. E se você foi programado para se proteger o tempo todo, seu corpo vai agir como se estivesse sempre em território hostil, mesmo quando não está, mesmo quando ninguém de fato representa a ameaça. O corpo não distingue o que é real do que é imaginado. Ele responde à frequência que você cultiva. E o que é uma aura, se não a expressão visível da sua vibração interna? Quando você está centrado, inteiro, presente, sua aura se expande, se ilumina, se fortalece. Mas quando está em alerta, contraído, tentando se antecipar ao outro, essa mesma aura se fragmenta, se retrai, se torna vulnerável. E isso não acontece por maldade sua, acontece por medo. E o medo só se dissolve com presença. Talvez seja a hora de lembrar, você não está aqui para medir a energia dos outros o tempo todo. Você está aqui para sentir a sua, para manter sua casa vibracional limpa, coerente, em paz. Porque quando você habita seu próprio campo com verdade, com firmeza, com amor, não há necessidade de vigilância. Sua presença já é sua proteção. Sua paz já é seu escudo, sua verdade já é sua blindagem. E o que vibra em verdade não precisa mais se esconder. A ansiedade de ser invadido já é uma frequência de abertura inconsciente. Você talvez não perceba, mas o próprio medo de ser afetado já abre as portas para ser afetado. A ansiedade sutil que nasce da ideia de que o outro pode te invadir, de que o ambiente pode te roubar energia,
de que tudo ao redor representa risco, vibra numa frequência que comunica exatamente isso ao campo. A comunicação energética não acontece pelas palavras, acontece pelas sensações. E a sensação de alerta, de receio, de tensão silenciosa, é uma permissão velada. É como se você dissesse ao universo: eu estou vulnerável. Essa abertura não é racional, ela é somática. Ela vive no corpo, na forma como você respira, na forma como você contrai os ombros, na forma como você observa ao redor buscando ameaças invisíveis. A ansiedade, quando presente, é uma vibração de prontidão para o conflito. E o campo energético responde a isso expandindo suas antenas. Mas ao fazer isso, enfraquece sua barreira vibracional. É como uma casa que escancara janelas com medo do ladrão, sem perceber que assim deixa de ser protegida. E aqui mora um paradoxo espiritual. Quanto mais você teme ser invadido, mais se coloca numa postura interna que atrai exatamente esse tipo de experiência, porque sua vibração dominante é a do medo. Não importa o que você diga, a vibração sempre fala mais alto. E o universo responde ao que vibra, não ao que se pensa. Joe Dispenza nos mostra que o corpo aprende a habitar estados emocionais como se fossem vícios silenciosos. A ansiedade, por mais incômoda que seja, pode se tornar um estado familiar. E o familiar é aquilo que o corpo repete, mesmo que machuque, mesmo que drene. Por isso, é preciso olhar com profundidade o quanto da sua energia se esvai, não por causa do outro, mas por causa do estado em que você vive antes mesmo que o outro chegue. Não se trata de negar a sensibilidade, ela é um dom. Se trata de transformar o medo em presença, a ansiedade em confiança, a abertura inconsciente em alinhamento consciente. Porque quando você vibra em segurança interna, em firmeza emocional, em estabilidade vibracional, seu campo se fecha naturalmente para o que não ressoa. Não é uma força de bloqueio, é uma força de verdade, de soberania, de coerência. E essa verdade não grita, ela não se defende, ela simplesmente vibra. E ao vibrar, afasta o que não combina, dissolve o que não corresponde, neutraliza o que não se alinha. Porque um campo nutrido de confiança não é mais vulnerável. Ele é inteiro, ele é habitado, ele é inviolável. Feche os olhos por um instante e imagine uma única célula, pequena, silenciosa, mas extremamente inteligente. Ela sabe exatamente o que pode entrar e o que deve ser barrado. Bruce Lipton nos lembra que a membrana celular, essa camada invisível que protege a vida, não é rígida, ela é seletiva. Ela reconhece, sente, percebe e decide com sabedoria o que nutre e o que ameaça. Assim também funciona sua mente subconsciente. Assim também pode funcionar sua aura vibracional. Ela não precisa ser uma muralha, basta que se torne consciente. Toda vez que você fortalece sua presença, sua vibração se reorganiza. Toda vez que você honra seus sentimentos, seu campo se expande. Toda vez que você deixa de lutar contra o mundo externo e começa a construir silêncio dentro de si, a sua energia se transforma. Porque o verdadeiro escudo não é feito de força, é feito de coerência, de repetição, de prática viva, de intenção constante. Joe Dispenza nos ensina sobre a neuroplasticidade espiritual. A frequência que você emite hoje pode ser treinada, reprogramada, refinada. Seu campo energético é como um músculo, e quanto mais você exercita estados elevados de consciência, mais natural se torna vibrar nesse lugar. Não é esforço. É presença, é cultivo, é uma escolha diária de voltar para si. Você não precisa mais se esconder, você não precisa mais tentar evitar o mundo, nem fugir das pessoas. O que você precisa é habitar com firmeza o templo que há dentro de você. Porque quando esse templo está aceso, não há sombra externa que o abale. A luz que vem de dentro é sempre mais forte do que qualquer ruído ao redor. E se a verdadeira proteção não estiver em se defender, mas em se tornar tão inteiro, tão coerente, tão alinhado, que nada mais consiga te fragmentar? E se você puder, a partir de hoje, praticar essa presença com mais suavidade, com mais amor, com mais consciência,
Não como quem precisa se proteger, mas como quem finalmente entendeu que seu campo é sagrado. Você não está vulnerável. Você está em processo, em reprogramação, em despertar. E quem desperta, aprende a não mais temer o mundo. Aprende a habitar a própria vibração com dignidade, com beleza, com verdade. E então não importa onde esteja, seu campo se torna casa, sua luz, escudo, sua paz, fortaleza e sua energia finalmente deixa de ser drenada, porque agora ela é cultivada com consciência, com intenção, com amor.